Olá, bom dia minha gente, um abraço a todos, passando aqui para a gente conversar um pouco do que foi ontem, né? Aquela trágica derrota do Bahia para a equipe do América, jogando no Estádio Independência, o time que vinha de 15 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, e o Bahia amarelou ontem, essa é a realidade. O Bahia deu uma amarelada ontem contra a equipe mineira, um time fraco, e nós pudemos comprovar isso em loco, né? Porque quando você vê contra outros times, você não tem a mesma percepção quando está jogando contra aquele que você cobre, né, no dia a dia. No caso, foi o Bahia ontem. O Bahia começou vencendo o jogo, fez o gol aos 25 minutos do primeiro tempo. Isso ia facilitar teoricamente, porque você faz um gol na casa do adversário, você precisando do resultado, você segura a onda, você trabalha mais a bola, toca, faz uma marcação mais aproximado do adversário, espera o adversário chegar, você não tem pressa de cobrar um lateral, um tiro de meta. Mas logo depois o Bahia tomou o gol de empate, né? Aliás, a gente não vai ficar aqui comentando o jogo todo que vocês assistiram e vocês viram o que aconteceu. O problema é que eu tenho falado sempre assim, o elenco do Bahia é um bom elenco, o elenco do Bahia só é desequilibrado. O elenco do Bahia não é para estar brigando por rebaixamento. O Bahia era para estar ali na 10ª posição, 11ª posição, sem riscos, sabe, de cair, sem riscos de ir para a zona de rebaixamento. O problema é que o futebol, ele não depende só da técnica do atleta. O futebol, ele tem variantes, ele tem umas peças que se encaixam no quebra-cabeças. E deu para perceber que esses jogadores do Bahia amarelam quando precisam dele, né? Quando se precisa dele, ele não consegue jogar o futebol. Ou eles, né? Vou botar no coletivo, já que é o futebol. Dentro de campo são 11, o treinador leva 23 para uma partida de futebol, fora os outros que ainda treinam. Então esses caras amarelaram em vários jogos nesse Campeonato Brasileiro, principalmente agora nas finais, na hora da pressão. Então vejam, porque são bons jogadores que inclusive que começaram bem a carreira deles, ou que já jogaram em Europa e tal, que não se fixaram e que não colocaram um nome forte dentro do cenário nacional, e porque não ficaram, né, em alguns clubes. Por exemplo, o Cauli, jogador que a gente elogiou tanto, um craque de futebol, e quando ele quer jogar futebol, quando ele, né, está solto, está livre. Mas um grande craque de futebol, ele aparece em momentos decisivos, como ontem, e o Cauli ficou totalmente apagado no jogo. Quando se esperava o Cauli ser aquele jogador vertical, aquele jogador que entra na área, que briga, que chuta a bola no gol, nós não vimos esse Cauli. Vimos um Cauli no meio de campo, tocando a bola para um lado, tocando a bola para o outro, parecendo um volante moderno, mas não foi um atacante, quando o Bahia precisou muito dele ontem. Da zaga a gente não pode nem falar mais coisas, porque já falamos de tudo de ruim desse setor defensivo do Esporte Clube Bahia. Canu e Vitor Hugo totalmente reprovados. Gilberto, o cara que chegou bem, fez 5 jogos bem pelo Bahia, caiu o rendimento depois daquele pênalti que ele deu contra o Vasco, né? Um pênalti esdrúxulo, e aí perdeu a confiança, nunca mais jogou futebol. Chegou aqui atacando, defendendo bem, tomando a bola, driblando, entrando na área, linha de fundo, chutando a bola no gol. Sumiu o lateral direito. O goleiro, no momento decisivo ontem, falhou nos 3 gols. O primeiro gol da pequena, o cara nem sobe para fazer aquele gol ali. O segundo gol, o cidadão chuta lá de longe, a bola no canto, ele está totalmente no canto esquerdo, a bola vai no canto direito dele. E o terceiro gol, novamente, um gol dentro da pequena área. Então, falhas e erros. Culpar Rogério Ceni, é o comandante técnico, Rogério Ceni, é o comandante técnico. Mas às vezes, e a gente sente o aborrecimento de um cara que viveu a vida do futebol desde quando ele chegou aqui, que ele não confia no elenco que tem. Porque ele está no dia a dia, e ele sente, né, dos jogadores, quando o jogador é aquele jogador retado, aquele jogador que entra em campo para ganhar o jogo. E eu acho que o Rogério identificou isso desde quando ele chegou. Porque nas entrevistas coletivas deixou transparecer, e eu não estou falando isso agora não, eu já estou falando isso desde lá de trás, que eu percebi em algumas entrevistas coletivas que ele não se sentiu bem com o elenco do Bahia quando ele viu, porque tem muita gente que diz assim, Dito, mas quando o Rogério veio para o Bahia, ele já sabia o elenco do Bahia, ele sabia de longe, ele não trabalhou com esses jogadores, ele não sabia o dia a dia dos atletas, né? E dentro de campo ali próximo e vendo os seus comandados. Então, são jogadores que amarelam em momentos decisivos. Então, ontem, mais uma vez,
Um jogo onde o Bahia, pelo menos, né, fez um primeiro tempo terrível, talvez o pior primeiro tempo desse Campeonato Brasileiro. No segundo tempo, quando ele coloca Ademir, que ele dá amplitude, né, pelos dois lados, Biel na esquerda, Ademir da direita, ele dá essa amplitude, o Bahia teve chance de fazer mais gols, virar a partida. Seu Ademir perdeu uns 3 gols embaixo do gol, parecia até que não queria fazer o gol, queria botar a bola para fora. Foi incrível. E aí teve o Biel, né? Teve um lance do Biel que ele entra pelo lado esquerdo, se ele manda para trás para Tassiano, Tassiano faria o gol, ficou sozinho Tassiano. Mas a mania do jogador brasileiro de ir da linha de fundo querer cruzar a bola alta. Para ninguém. Quantas oportunidades o Bahia teve ao chegar na área do América Mineiro, não fez o gol? Sabe o que é isso? Jogador sem firmeza de decisão, jogador sem comprometimento de decisão, jogadores nervosos, jogadores realmente de time pequeno, não consegue jogar com massa, como o do Bahia na Fonte Nova, quantas vezes, 45 mil, 50 mil torcedores apoiando, e os caras não desenvolvem, não conseguem jogar futebol. Tá tudo perdido? Não. Não, porque já vimos no futebol coisas incríveis acontecerem, né? E o Bahia ganhar do Atlético Mineiro é difícil? É. Como veio o Atlético Mineiro jogar aqui, ainda vem na esperança de meter 8 gols, tirar uma diferença de 8 gols para o Palmeiras, eu acho que aí também é inadmissível, mas que vem querer ser vice-campeão, querer ganhar um dinheiro a mais, porque a cada posição acima você ganha um dinheiro a mais, né, da CBF. E o Bahia, será que vai ter raça para vencer o Atlético dentro de casa? Que precisa vencer o Atlético Mineiro e torcer para que o Vasco e o Santos não vençam seus jogos, né? É mais ou menos por aí. É o que o Bahia precisa. Ou empatar com o Atlético Mineiro e torcer para o Vasco perder. Essa é a situação. O Vasco pega o Bragantino dentro de casa e o Santos dentro de casa pega o Fortaleza. Então o mais difícil é o Bahia, que pega o Atlético voando muito bem, do Hulk, né, do Paulinho. Então o Bahia vai ter que se virar nos 30 na próxima quarta-feira para tentar vencer. A torcida do Bahia, uma parte da torcida, né, alguns torcedores foram ao aeroporto na madrugada, né, cobrando dos jogadores, teve tiro de borracha, policiamento militar chegou junto dos torcedores. Não foi fácil a chegada do Bahia, e quarta-feira o BEP já está se arrumando através do Tenente Coronel Elbert Vinhati, tomando todas as providências para que não haja uma situação de terrorismo, né, nessa partida contra o Atlético Mineiro quarta-feira. Eu ainda acredito, eu sou otimista de que o Bahia possa permanecer na Série A, na primeira divisão. Grande abraço, que Deus abençoe a todos.